Queria que tu avaliasse, né, essa evolução do Brasil nas primeiras 3 rodadas e projetar esse jogo de quinta contra o Juventude, que é um clássico, né, que vem aumentando ainda a rivalidade nos últimos anos. Como é que tu está pensando essa partida e como é que tu espera, né, dessa evolução do teu time já para esse jogo? Bom dia. Bom dia. Na realidade, nós achamos também, toda a comissão técnica, que após o primeiro jogo, a equipe ela teve uma evolução essa que pela evolução e pelo volume de jogo e as situações criadas, né, apresentadas durante o jogo, nós poderíamos sair com um resultado mais positivo do que nós saímos. No caso, o empate fora, que poderia até ser considerado um resultado positivo, e o empate dentro de casa, que não é um resultado positivo, porém a atuação foi uma atuação que poderia nos proporcionar os 3 pontos. Depois de analisarmos bem o jogo, no dia seguinte assistimos o VT por 2 vezes, as situações criadas e também o comportamento do goleiro adversário acabou nos tirando esses 3 pontos pelas oportunidades criadas e não aproveitadas da forma que deveríamos aproveitar, e pela atuação do goleiro em pelo menos 3 oportunidades onde ele se comportou muito bem, mas isso é mais mérito dele. Eu acho que a evolução ela foi bem acrescentada e bem vista por todos nós, mas nós precisamos do resultado, né? Eu acho que essa evolução, quando há uma evolução num campeonato um pouco mais longo e o resultado demora um pouco a vir, é até normal, mas por ser um campeonato curto, essa evolução ela tem que vir em seguida do bom resultado. Essa evolução que tu falas, Paulo, ela tem que vir de maneira natural ou até mesmo pela necessidade de pontuar? Coloca um pouco mais de pressão nos jogadores, exatamente isso que tu está conversando com o grupo, né? Tem que vir naturalmente, aos poucos. Eu acho que ela tem que ser de forma natural, sem pressão, mas a ansiedade ela acaba ocorrendo no grupo, até porque todos têm a consciência do tiro curto, que é a competição. Por mais que você converse, por mais que você trabalhe o emocional desses atletas, eles têm a consciência do tiro curto, que é a competição. Entendeu? Então, eu acho que ela tem que ser natural, mas nós não podemos, nós, pelo menos da comissão técnica, ficarmos pressionando o atleta. Nós temos que conversar, colocar a real situação, mostrar para eles em vídeos, como mostramos ontem, o nosso comportamento no jogo passado. Mostramos o que nós tivemos de positivo e o que nós tivemos, se não de negativo, mas que precisamos melhorar ainda. O lado positivo, ele superou, no caso, o negativo. Então, a tendência é que a equipe continue evoluindo, porém, para que esse trabalho possa ter segmento de forma natural, nós dependemos do resultado. Em relação ao time, já está definido? A dúvida na frente, Michel, Luiz Eduardo, até mesmo o Fabrício também pode receber uma oportunidade? Como é que tu está vendo a equipe do meio para frente? Os dias de trabalho foram muito poucos, né, após o nosso último jogo. Então, você não tem como de repente fazer muitas experiências e muitas observações. Você tem que praticamente trabalhar desde a reapresentação aquela provável equipe, pelo menos 12, 13 jogadores que dentro desses 12, 13 você tirar o 11 que irá iniciar. Trabalhamos umas 2 variações sim, e pode ser que ocorra alguma mudança de início da partida. Até para essa questão, né, de entrosamento, de facilidade, né, de tentar buscar o resultado, Paulo. O Washington, até pela ligação que tem com o Leandro Leite, né, é uma tendência já começar o jogo. O próprio Bruno Paulo, né, que ainda não está no boletim informativo diário da CBF, o BID, mas a tendência é que ele primeiro fique à disposição, já dá uma encorpada a mais com esses reforços realmente. O Washington, nós esperávamos estar contando com o atleta desde o início, né? Teve um problema aí de documentação, parece que é do outro lado do mundo, no Japão, né? E o atleta estava conosco aí praticamente desde o dia 2, dia 3, se eu não me engano. Nós já esperávamos estar contando com ele. Obviamente que ele, ganhando condições, é mais um para estar à disposição, está relacionado realmente, e pode ser que inicie jogando. Fizemos uma opção nos trabalhos da semana, nos 2 dias com ele, e outra sem ele. E pode ser que que ganhe a opção da comissão técnica para iniciar jogando. Até por esse aspecto que você acabou de colocar, de ter um entrosamento,
né? Não só com o Leandro, mas com outros também da equipe, mais remanescentes, né? Então, acho que é um ganho para nós ter o Washington à nossa disposição. E o Bruno Paulo, ainda estamos na pendência. Se o sinal for verde, ele provavelmente estará relacionado para viajar com o grupo. O fato do Brasil ter a necessidade do resultado faz com que tu mude a postura do time jogando fora de casa contra o Juventude, talvez uma postura mais ofensiva, precisando desse resultado positivo? Existe postura ofensiva e existe a escalação ofensiva, né? A escalação da equipe é uma escalação que teoricamente, olhando-se, né, é uma escalação bem ofensiva. E vai ser mantido isso aí. Agora, a postura em campo, isso aí é que nós vamos ainda definir, até porque vamos enfrentar um adversário que também tem a necessidade da vitória. Um adversário que também, eles vêm pressionados também, né? Eles vêm de 2 derrotas. Então, nós vamos ter que saber a forma de atuar durante os momentos do jogo, para poder tirar proveito também, se possível for, também da pressão que também deve estar em cima do adversário. Quando tu falaste que, analisando o vídeo do último jogo, viu mais coisas positivas do que aquilo que precisa corrigir, né, Paulo? Tu és um treinador que, de repente, ataca por setor, por exemplo, tem algo que está te incomodando mais em determinado setor da equipe, tem algo que, de repente, tu tem que melhorar mais, como é que tu trabalha essa questão? Veja bem, do primeiro jogo para o terceiro, na nossa ótica e observação nossa, houve um crescimento e um comportamento muito bom do nosso sistema defensivo. Quando eu faço sistema defensivo, é dali do meio para a sua linha de 4, né? As bolas paradas melhoraram bastante, certo? A questão do encaixe da marcação também. Mas eu acho que o que nós precisamos melhorar é na hora que nós temos a posse da bola dentro do campo do adversário, um índice de acerto de passe maior, para que você possa quebrar a linha do adversário de marcação, não só com o drible, mas também com o passe, quebrando essa linha de marcação. E nós, em alguns momentos, nós nos perdemos nesse aspecto no jogo passado. Retomamos a bola dentro do campo do adversário, e na hora do passe, para praticamente você quebrar aquela linha de 4 de marcação do adversário, que fica na frente da sua primeira linha de 4 zagueiros, nós erramos muito ali. E com isso, o adversário nos interceptava já naquela linha de 4, praticamente a segunda linha de 4, que não é o ideal. O ideal é você, com o passe, fazer com que essa bola chegue nas costas dessa linha de 4 e que o seu time receba essa bola tendo apenas a última linha de 4 pela sua frente. Então, nisso aí, nós pecamos um pouco, trabalhamos isso durante a semana, né? Estamos aí, parece que tendo o retorno, pelo menos à disposição, do Diogo Oliveira, que tem essa facilidade para quebrar essa linha de 4, né? É um jogador que tem essa característica. Provavelmente deverá viajar, vai ficar à disposição, não sei se para entrar jogando ou se para o decorrer da partida, até porque nós temos 2 jogadores que estão retornando depois de uma certa ausência, né? Ele com o Washington mais por questões burocráticas e ele por problema de lesão. Então a dúvida é se os 2 reunirem condições, se iniciamos com os 2 ou se deixamos um para o decorrer da partida. Tendência, né? Não sei se está confirmado ou não, até por lesão, perdes o Helder, um jogador que usa muita velocidade. Por outro lado, o Ricardo Luz até surpreendeu, né? No último jogo, que entrou no lugar do Helder, jogador que bate bem na bola, tu ganha essa questão da bola parada, e também em relação a essa questão do Diogo Oliveira, que eu gostaria de perguntar, caso tu não possas contar com o Diogo, né? Qual jogador do teu grupo que se assemelha mais ao Diogo ou a mais aquele esquema que tu entendes que fica melhor para o Brasil? Olha, veja bem, nós só temos 2 jogadores de setor de meio campo com características de meia. Um é o Diogo, o outro é o Velica. Não temos outro. Tentamos, na época, inclusive, a contratação de mais um, mas fugiu do nosso alcance para esse início, para o estadual. Talvez para a Série B tenha essa condição de trazer. Tá certo? E o Diogo, todos nós conhecemos, e o Velica é um jogador que pode fazer essa função. Nós só temos esses 2. Caso o Diogo não inicie, iniciamos com o Velica e deixamos para a segunda etapa, ou para o decorrer da partida, o Diogo. Agora, nós temos algumas improvisações de jogadores que já atuaram nesse setor, inclusive jogando contra mim, sendo dirigido por mim, que possa ser uma improvisação que, de repente, com o decorrer de partida, você possa utilizar, como nós já utilizamos no segundo jogo. O Fernandinho por dentro, foi no momento que nós, inclusive, buscamos um resultado positivo. O Baggio é um jogador que pode fazer também ali, vindo mais por trás, mas aí já seria improvisação, né? E a improvisação no futebol,
todos nós sabemos que ela já começa com 50% de percentual de dar certo, 50% de dar errado. Mas, numa necessidade, poderá se fazer esse tipo de situação. Mas, a princípio, acreditamos que nós vamos com os 2 jogadores que têm a característica da posição, com os 2 liberados para serem utilizados durante a partida, de início ou no decorrer, que seria o Velica e o próprio Diogo. O Ricardo já foge um pouquinho da característica do Helder, mas nós ganhamos a bola parada, porque é um jogador que tem um aproveitamento de bola parada muito bom, já vinha demonstrando isso nos treinamentos da semana, quando nós fazíamos treinamento de bola parada, ele já vinha demonstrando essa virtude e aguardando o seu momento. Logicamente que nós optamos no início da competição pelo Helder, mas se você perde de um lado, você ganha de outro, né? Os jogos hoje estão sendo tudo definidos muito em bolas paradas, né? Ofensivas a seu favor e às vezes defensiva contra você, né? E nós ganhamos uma arma muito forte na bola parada, que é com o Ricardo, ele iniciando as partidas.